Para os órgãos de controle, a resposta foi: não assessoramos positivamente. Não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU, não deve ser assinado. E nós assinamos o MOU, mesmo com as orientações contrárias. Os depoimentos de Fábio Vangart e Carlos Murilo revelaram que o governo não respondeu às propostas da Pfizer para o fornecimento de vacinas ao Brasil desde agosto de 2020. Uma delas com entrega de 1,5 milhões de doses a partir de dezembro de 2020 e que totalizavam cerca de 18,5 milhões até o primeiro semestre de 2021. Contudo, de acordo com o relato do representante da Pfizer, somente em novembro o ministro da Saúde participou efetivamente das negociações, que foram esfriadas por conta de uma suposta inadequação da legislação às cláusulas de contrato que Vossa Excelência qualificou em entrevistas como leoninas. Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Olha só, o assunto Pfizer, o assunto Pfizer é um assunto também que nos coloca parece que é uma coisa tão complexa, né? E ela também é simples de se compreender. Eu, infelizmente, aqui eu fiz uma sequência sobre o assunto Pfizer. Não, por favor, aquela minha tabela sobre Pfizer aqui, o sargento, o Angel botou para mim. Vê se você acha aí. Enquanto está procurando aqui um documento de apoio, eu vou começar a colocar aqui para os senhores. Como fui eu que fiz, então eu lembro de cabeça. É preciso compreender que a prospecção da Pfizer, ela começou lá em abril e maio. Primeiras prospecções da Pfizer, como discussões de tipos de vacina. Nós estamos falando de uma vacina completamente diferente do que a gente está acostumado, uma tecnologia que não era de conhecimento do Brasil, e nós estávamos falando de uma empresa que não topava a discussão da tecnologia conosco. É fechada, é porteira fechada. É isso ou é aquilo. Não tem transferência de tecnologia, não tem nada. E essas discussões caminharam até os meses de maio e junho. Maio e junho. Quando nós tivemos a primeira proposta oficial da Pfizer, foi o memorando de entendimento. Você conseguiu aí, Guerreiro? Foi o memorando de entendimento. Esse memorando de entendimento, ele dava essas quantidades que o senhor está colocando aí. Colocava 1,5 milhão em 2020, sem data, e colocava o restante da forma como o senhor colocou. Dava 18 milhões e meio somando 20 até o final do primeiro semestre. E o final, totalizando 70 milhões de doses até o final do ano. Naquele momento, quando esse MOU chegou, ele chegou também com 5 cláusulas que eram assustadoras, no meu momento, à época. As coisas têm que ser olhadas com aquele momento. Nós estávamos discutindo uma encomenda tecnológica de Oxford que chegaria a 200 milhões de doses esse ano. Discutindo com a COVAX Facility, 42 milhões de doses. E a Pfizer nos colocando um primeiro semestre de 18 milhões de doses, com foco no final do primeiro semestre. E nos colocando 5 cláusulas complicadíssimas. E os senhores todos conhecem, mas eu posso relembrar. Então, nós estamos falando de ativos brasileiros no exterior, ou fundos. Nós estamos falando de isenção completa da responsabilidade por efeitos colaterais e transferência do Fórum
para julgamento das ações para Nova York. Estamos falando de pagamento adiantado, estamos falando de assinatura do presidente da República em contrato, coisa que não existe na nossa legislação, e estávamos falando de não existirem multas quanto ao atraso de entrega. Isso, para ouvir isso a primeira vez, talvez todos nós hoje possamos ouvir com um grau de normalidade, mas a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito estranho. Muito estranho. E coloco um dado interessante. A Pfizer trouxe $10 a dose, e nós estávamos negociando a $3,75. Era 3 vezes mais caro. Então, eu coloco aos senhores uma vacina com 3 vezes mais cara, com todas essas cláusulas que eu coloquei aqui, e com quantitativos que eram, a meu ver, muito inferiores ao que nós estávamos negociando, além das discussões logísticas de 80 graus negativo e das cláusulas sobre a logística de entrega, que era nossa responsabilidade, não havia caixa, não havia nada. A primeira conversa foi: isso é problema de vocês. Essas discussões sobre as cláusulas, sobre a parte técnica e sobre a logística, essas discussões demoraram, nos levaram, isso foi em agosto, né, 26 de agosto, nos consumiram setembro e outubro. Nos consumiram setembro e outubro. E ela colocava bem claro na posição dela que ela precisaria da posição da FDA e precisaria da Anvisa, sem as quais também ela também não entregaria. Falei, ótimo, também é a nossa posição. Quando nós chegamos em dezembro, em novembro, final de novembro ainda, nós citamos a Pfizer a refazer o seu memorando de entendimento, porque nós queríamos pegar aquela documentação e forçar a um processo decisório que tivesse que haver. Isso em novembro, final de novembro. No começo de dezembro, a Pfizer manda o memorando de entendimento dela atualizado, e nesse memorando de entendimento ela coloca: nós vamos para 8,5 milhões de doses no primeiro semestre e 62,5 milhões de doses no segundo semestre. Desta forma, totalizando 70 milhões de doses. Repito, 8,5 milhões de doses no primeiro semestre e 62,5 milhões de doses no segundo semestre. Senhores, essa proposta, ela foi, apesar de eu achar de pouquíssima quantidade, 8,5 milhões de doses no primeiro semestre, sendo 500 mil em janeiro, 500 em fevereiro, 1 milhão em março, 222, algo mais ou menos assim, nós seguimos em frente. Vamos assinar o memorando de entendimento. Mandamos para os órgãos de controle. A resposta foi: não assessoramos positivamente. Não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU, não deve ser assinado. E nós assinamos o MOU, mesmo com as orientações contrárias. Determinei que fosse assinado. Porque se nós não assinássemos, a Pfizer não entraria com os registros na Anvisa. Ela só entraria com os registros na Anvisa se nós assinássemos o MOU. Então, o MOU foi assinado contra as orientações da assessoria jurídica e controle externo, interno e externo. Isso em dezembro. Na sequência, nós começamos a levar o problema para o nível de governo federal, para o Palácio. Falei, olha, nós temos que resolver isso. E, ainda no início de dezembro, em ligações com a base, ou com os deputados que estavam discutindo a votação da MP 1003, um deputado fez uma emenda, propôs uma emenda... É importante responder objetivamente. Desculpa. O Irã Gonçalves fez a proposta de emenda colocando essas cláusulas para autorizar a compra. Vossa Excelência, só um minutinho. Eu quero comunicar aos senadores que, como existe resposta muito prolixas aqui, eu entendo que essa audiência aqui com
o ministro, caso o presidente não suspenda a ordem do dia hoje, nós voltaremos depois da ordem do dia e continuaremos a fazer as perguntas necessárias, porque, pelo que eu estou vendo, são respostas simples, perguntas simples, mas há um contexto de protelar quanto mais tempo, né? Então, eu quero só informações importantes. do ponto de vista meu, não. É importante. Mas eu acho que vocês... Não tem problema. A comissão Eu nem só... conhecia. Não, veja bem. Eu só estou comunicando aos senadores que compõem a CPI, caso Eu não sabia. chegue e comece a ordem do dia, que a gente tenha que suspender a reunião, Não, tem nós problema. voltaremos depois da ordem do dia a continuar ouvindo o ministro Eu não sabia Pazuello. que o Tribunal de Contas da União tinha uma recomendação contrária à assinatura do memorando de entendimento. Isso é novidade para mim. Não é novidade. Não é novidade. Como é que, novidade? Para mim é. Entre agosto e dezembro, Foram o 7 Ministério da pedidos. Saúde, 7 pedidos, não acionou ninguém, nem órgão de controle, Só nem nada. isso. Mas quando acionou, Entre agosto e recomendaram dezembro. não assinar. Presidente, eu questão de queria- encaminhamento, presidente. eu queria, Vamos ministro, seguir a sequência. Eu queria, ministro, objetivamente... Comunicando que a sessão só acaba, você está me entendendo? Quando todos os senadores inscritos aqui fizeram as perguntas. Então, pode ser 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, nós vamos continuar aqui. Não, e as perguntas terão que ser respondidas objetivamente. Eu acho que assim nós precisaremos melhor a evolução dos nossos trabalhos. E não me deixa mal também perante os outros senadores, não é? Porque na medida em que o depoente delonga na resposta e basicamente não responde o perguntado, Presidente, eu acabo tomando o tempo aí dos Só para não outros parecer que é senadores uma que estratégia do terão depoente que ficar lançando perguntar. resposta. Está sendo importante ele falar o que está falando. Mas qual foi a resposta que Porque ele não quando o respondeu, depoente senador não Renan? fala o que o relator quer, Objetivamente, ele reclama. Senhor presidente, uma a questão de pergunta que ordem eu fiz objetiva, por objetivamente foi o seguinte: por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer? É essa a pergunta. Então, vou responder objetivamente. As respostas foram tratadas... Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para a Pfizer. Não, Com eu discussões... estou perguntando de, Eu tô respondendo. de agosto a dezembro. De agosto a não dezembro. houve nenhuma resposta nem acionamento de órgão de controle. Deixa eu dizer para o senhor. Por favor. O acionamento de órgão de controle, ele vem na assinatura do MOU. Sim, depois de dezembro. Porque até lá nós estávamos discutindo, por exemplo, temperatura criogênica de conservação, tecnologia de risco ainda sem qualquer avaliação, agentes reguladores, não transferência de tecnologia. Nós estamos falando sobre técnica e logística. Nós estamos falando de preço. Nós estávamos discutindo com a Pfizer ininterruptamente. Então, nós temos todas as históricos E de por que, conversa. ministro, não Eu tô- respondeu eu tô respondendo as ao mensagens senhor. da carta? Não presidente, tá. o depoente quer falar. O relator não deixa. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes. Inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas Interrompe aqui. toda hora, pô. Não, de agosto a setembro... De agosto a setembro. Eu tenho todas as comunicações com a Pfizer. O presidente da Pfizer nos comunicou que em nenhum momento recebeu nenhuma resposta, nem a favor nem contra. Vou dizer para o senhor de novo. Então, A resposta à Pfizer... Ele mentiu para... A resposta à Pfizer é uma negociação que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do MOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. O senhor tem isso documentado, ministro? Claro que sim. Então era bom caminhar para. Vai ser encaminhado. Eu tenho todas as respostas. É importante, senhor presidente, solicitar todas essas informações oficialmente para a comissão. Até porque eu quero aqui, ministro Pazuello, o que o Fábio Van Garten falou aqui é totalmente diferente do que Vossa Excelência está falando. Sim, senhor. Porque ele chegou aqui e disse o seguinte, que quando recebeu um telefonema de um proprietário de uma TV, esse proprietário ligou para ele e disse: olha,
Desde setembro, tenho aí uma carta enviada para o ministro Pazuello, para o presidente, para o vice-presidente, para o general Braga Neto, para o ministro Paulo Guedes, e até hoje nós não recebemos nenhuma resposta. Foi quando ele tomou a iniciativa de ligar. E mais, na revista Veja, ele disse que era muita incompetência dentro do Ministério, por isso que... Já o senhor nos traz uma informação totalmente diferente daquilo que a Pfizer falou. Não, só um minutinho. Totalmente diferente do que a Pfizer falou e totalmente diferente do que o Fábio Vanguard falou aqui. Por isso que era importante a gente ter acesso a esses documentos. Então, a pergunta, só para passar... Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Então, a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Eu só Vossa respondo Excelência por mim. respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Isso é desrespeito, não presidente. comandou. Presidente. Por favor. Não mas comandou. Fernando. Por favor. Eu retiro. Tá bom, eu retiro. Eu quero dizer que não posso colocar... O ministro não pode receber as empresas, o ministro não pode fazer negociação com a empresa, o ministro não pode fechar... O ministro não pode fazer... Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente junto com a administração, mas a negociação é feita no nível da equipe de negociação. Foi isso que eu quis dizer. Então, Escute. objetivamente, ministro, quem decidiu por não responder às propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Eu já respondi eu estou isso. fazendo uma pergunta objetiva. Nós estamos O senhor sendo está conduzindo, acompanhados pelo Brasil dizendo, todo. O senhor Todo mundo está entendendo o que eu estou perguntando. O senhor está perguntando. dizendo que eu não respondi. Foram respondidas dezenas de vezes. Ministro, só um minutinho. Vossa Excelência, ele fez uma pergunta. Não, ele falou uma coisa. Não, mas responda só a pergunta dele, por favor. Mas ele não fez uma pergunta. Ele disse, como o senhor não respondeu 7 vezes, quem foi o responsável? Não, a isso foi a resposta primeira. foi feita N vezes. Isso foi a primeira. A última pergunta que eu fiz foi o seguinte: quem decidiu por não responder as propostas? Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa. Não faça isso. Olha, seu Presidente, depoimento tem que opinar opinião sobre pergunta de senador. seu depoimento aqui é um depoimento esclarecedor. Você pode questionar o relator, mas a pessoa que está sendo ouvida aqui não tem senhor presidente, esse direito. Então deixa Ele os só senadores responde as questionar o perguntas relator. aqui. Ele tenta conduzir sim o Não interessa. Então você fale. Fale você. Estou falando. Fale agora. Estou Agora, falando. não, o relator tenta induzir o Pazuello não tem depoente. esse direito aqui de fazer isso. Induzir, eu estou fazendo perguntas o relator, objetivas. senhor presidente, o relator perguntou várias vezes a mesma coisa de forma diferente. Para tentar induzir o depoente a produzir uma resposta que é a que ele quer. Ele não tem o direito de fazer isso. O presidente da Agora, República... desde quando, veja bem, Vossa Excelência foi relator, presidente da comissão que caçou o Eduardo Cunha, não foi? Se Vossa Excelência pegar o processo, vai ver que é bem diferente. Não, só foi ou não foi? Foi? Agora, Relator. desde quando uma pessoa que estava sentada ao seu lado e fazendo questionamento tinha direito de desrespeitar o deputado ou falar alguma coisa dessa forma? Não, senhor presidente. O depoente não tem o direito de censurar o inquiridor. Então, Mas foi isso que ele fez. Ok, Vossa Excelência chamou atenção. Agora, Vossa não Excelência pode questionar Ok. o inquiridor. Agora, não cabe ao relator Sim. fazer o que está fazendo. O que ele está fazendo? Me fala aí. Ele perguntou várias vezes a mesma coisa. Sim, qual é o problema? Ele teve a resposta Qual é do o problema? depoente. Não perguntei várias Qual é o vezes. Criando a situação para constranger Está o sendo depoente. transmitido ao Não, vivo. Deus o livre, constranger não. É só ouvir o que o relator está fazendo. Informação que eu tinha que era a comissão de Ninguém tá querendo constranger ninguém. Vamos dar Vocês estão seguimento ao querendo depoimento, tumultuar, senão nós vamos presidente. acabar não tendo depoimento. tenho Vamos hora, dar presidente. Presidente, seguimento. vamos tenho evitar hora. esse tumulto, presidente. O presidente da República participou dessa decisão de não responder à Pfizer?
Não, até porque não houve decisão de não responder à Pfizer pela 5ª vez. Quando e por meio de quem o presidente da República foi informado das propostas? O presidente da República era informado nos momentos que eu levava a Eu falo dessa especificamente, da Pfizer. O presidente era informado o tempo todo sobre as minhas conduções, todas elas, não só da Pfizer, quando eu ia despachar com ele, durante todo o processo. Durante todo o processo, eu despachava com o presidente periodicamente e, nesses despachos, eu atualizava o presidente sobre como estavam as negociações, inclusive da Pfizer. Tá, eu estou fazendo uma pergunta concreta, objetiva. Quando e por meio de quem o presidente da República foi informado sobre as propostas da Pfizer? Foi informado por mim em todo o processo que começou lá em julho até abril, quando nós contratamos, até março, quando nós contratamos a Pfizer. Pessoalmente por mim, durante todo o processo. Essa é a resposta. O presidente da Pfizer colocou aqui, e em cima da sua colocação, e gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência tinha conhecimento da participação do vereador Carlos Bolsonaro em uma reunião com a Pfizer no Palácio do Planalto? Nunca ouvi falar disso. Vossa Excelência discutiu o assunto com ele em algum momento? Com Com o vereador? Não, em nenhum momento. A suposta existência de cláusulas leoninas foi detectada por que órgão de assessoria jurídica e em que momento? Foi detectado nas propostas da Pfizer. Pela nossa Conjur, que é a nossa divisão e a nossa Dinteg, que são advogados da AGU, desde o início. Desde a primeira proposta oficial, que foi no dia 26 de agosto. Vossa Excelência poderia fornecer a esta comissão parlamentar de inquérito cópias dos pareceres jurídicos? Serão fornecidos. Vou mandar anotar aqui. Havia outras propostas de fornecedores de vacina com cláusulas de teor semelhante às propostas da Pfizer? Não havia, mas o advogado da AGU me lembrou aqui. Desculpe, tem que requisitar essas posições da época lá da Conjur ao Ministério da Saúde. Não tenho mais acesso à documentação. Não, você podia repetir a segunda pergunta, por favor? Havia outras propostas de fornecedores de vacinas com as cláusulas de teor semelhante às propostas feitas pela Pfizer? Não, naquela época não havia. Ela foi a primeira, o primeiro laboratório que apresentou tais demandas. Hoje, nós já temos outros laboratórios com a mesma demanda. Um deles é a Janssen, não todas, mas algumas cláusulas, e a própria COVAX Facility está exigindo, caso não se compre pela OPAS, se compre direto com o laboratório também está exigindo cláusulas mais, digamos, mais duras. As empresas ou instituições concordaram em retirá-las ou alterá-las depois? Não, nem uma vírgula, nada. Nós tentamos, nós forçamos, nós pressionamos, fizemos tudo o que tinha que fazer, mas nós não conseguimos mudar uma vírgula. O senador Randolfo Rodrigues trouxe ao conhecimento dessa comissão parlamentar de inquérito a existência de dispositivo específico no anteprojeto da medida provisória 1026 de 2021, destinado a tratar da assunção pela União das responsabilidades civis advindas de eventuais efeitos adversos da vacina. Por que esse trecho foi omitido no texto finalmente enviado à apreciação do Congresso Nacional? Quando começou em dezembro, tá? Só foi MP em janeiro, mas as discussões começaram 20 de dezembro, 21 de dezembro, com a proposta da MP feita pelo Ministério. Nós propusemos realmente, lembro que eu estava na sequência dizendo aquilo, eu ia chegar nisso, que após a negativa do Irã, da emenda proposta pelo deputado Irã, nós partimos para uma proposta de MP. E levamos isso ao governo, à Casa Civil, aos ministérios. E ali a parte jurídica do governo não houve consenso. Pelo que nos trouxeram, e aí eu coloco
volto a colocar como a época, é que a jurídica dos ministérios consideravam ali, os ministérios que estavam discutindo a MP, consideravam que nem o governo poderia partir dele aquelas proposições, que teria que vir de discussões do Congresso. Foi isso que não havia consenso de que deveria sair de uma MP nossa e sim de discussões no próprio Congresso. Então, foi isso que me foi passado. A pergunta é por que esse trecho foi omitido do texto final? Não havia consenso dos ministérios em mantê-lo, então foi retirado. Tá. Por que o governo federal não propôs a aludida alteração na legislação, tão logo foi informado sobre esses supostos entraves, que foi resolvido com a publicação da Lei 14.125 de 2021, oriunda do projeto de autoria do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco? Bem, eu acredito que a partir da MP 1026, que é o mês de janeiro, houve as discussões do governo, no nível do governo, não meu, de discussões com o Congresso, para que aquilo acontecesse. Eu não participei, eu acredito, eu não fiz. No meu nível, claro que eu conversei com vários deputados e senadores, mas nós não fizemos, eu não fiz, com o Ministério, ações diretas nisso. Isso ficou a cargo, ficaria a cargo não do Ministério. As ligações com o Congresso. Presidente, uma questão de ordem. Uma questão de ordem, presidente. Eu quero chamar a atenção que o ex-ministro, ele está fabulando. Todas as suas ações passaram pelo crivo e aprovação prévia do Bolsonaro. Lembre o episódio quando foi rasgado o acordo com o Butantan. Ele foi desmentido ao vivo pelo Bolsonaro. Tudo que ele está falando que fez não é verdadeiro. Quem controlava ele era o Bolsonaro e seus generais. Sim, senador. Qual é a questão de ordem? É essa, está fabulando, está mentindo. Não, por favor. É o ministro do gabinete paralelo agora. Por favor, gabinete paralelo. O senador Renan pode continuar com as perguntas, por favor? Chegaremos já nessa questão especificada pelo senador Nós não podemos fazer uma interferência dessa. Nós temos aí um dia todo para fazer pergunta. Presidente. Depois, no final, nós vamos ter... Não, eu sei. Veja bem, até agora... O que nós temos aqui que observar, até agora, o ministro Pazuello, apesar de ter um habeas corpus concedido, ele não se negou a responder nenhuma pergunta. Nem vou me negar. Tá bom? Então, veja bem, isso é bom para o depoimento que ele está fazendo aqui. E eu não posso. As interferências, cada um vai ter direito de falar a hora que quiser. Inclusive, eu peço aos seus assessores que estão aqui, para que a gente possa ter acesso o mais rápido possível dos documentos que Vossa Excelência encaminhou à Pfizer. Porque, senão, nós vamos ter que chamar a Vossa Excelência e o presidente da Pfizer aqui para fazer uma cariação. Eu vou encaminhar os documentos que eu tenho. Porque ele fez uma cronologia, o presidente da Pfizer, e em momento algum, ele usava o computador, inclusive, e pedia informações de duas moças que estiveram numa reunião com o Fábio Van Garten, falou aqui que esteve no Ministério conversando com o coronel, eu não me lembro o nome do coronel, que o senhor entrou à sala, cumprimentou e saiu, tá certo? O senhor não participou da reunião. Não. Conforme Vossa Excelência disse, olha, eu como ministro, eu não tenho que discutir com a empresa, tem lá um... Então, nós estamos conduzindo bem. Nós vamos chegar, agora tem muitas perguntas a ser feitas, será muito demorado. E eu espero que a gente possa ter essas informações e peço aos meus colegas senadores e senadoras para que a gente se posicione na hora certa. Cada um vai ter o direito. Claro. Tá? Eu também tenho muitas perguntas a fazer. Até porque meu estado e do senador Eduardo Braga sofreu muito. Todo mundo sabe. E o ministro, ele passou a vida dele praticamente toda no estado do Amazonas. Então, nós temos muitas perguntas a fazer ao ministro Pazuello. Por favor, senador. Objetivando, por que o governo não propôs a aludida alteração referida aqui no projeto de autoria do presidente Rodrigo Pacheco? Qual é a resposta, ministro? Olha, da parte do Ministério... Na parte do Ministério, não, o governo federal, ele inclui o que o governo federal não fez, eu não tenho como lhe responder. O Ministério fez a proposta da MP, nós discutimos, o governo achou que não havia consenso, a partir dali,
O que o governo fez em conversas com o Congresso, eu não sei lhe responder. Ponto. Não sei mesmo. Em relação ao atraso nas negociações com a Pfizer, houve, como disse aqui o secretário o ex-secretário de Comunicação, houve incompetência ou ineficiência da equipe do Ministério da Saúde? Na minha interpretação... Conforme afirmou Fábio Van Garten, houve incompetência ou ineficiência? Na minha interpretação, não, e eu acho que o secretário de Comunicação, ele não tinha todos os dados para fazer uma análise nesse sentido. Em 11 de fevereiro deste ano, Vossa Excelência compareceu a uma sessão do Senado Federal para debater a pandemia. Foram. Aqui, Vossa Excelência disse textualmente aos senadores, aspas, a Pfizer, mesmo que nós aceitássemos todas as condições impostas, a quantidade que nos ofereceram desde o início foi 500 mil doses em janeiro, 500 em fevereiro e 1 milhão em março. 6 milhões no total do primeiro semestre. Senhores, nós não podíamos ficar só nisso. Fecha aspas. O senhor Carlos Murilo, da Pfizer, nesta comissão, desmentiu esse total de 6 milhões de doses. E entregou documento atestando que a oferta sempre foi 70 milhões de doses da vacina. Pergunto, Vossa Excelência confirma essa informação sobre as 6 milhões de doses que deu aos senadores? Senador Renan, não é verdade isso, senador Renan. A primeira oferta era de 30 milhões. Não, eu estou falando, estou referindo, senador Ciro, com todo respeito, uma declaração textual do então ministro da Saúde aqui no Senado Federal, quando ele disse que as quantidades não são as quantidades da Pfizer. Eu estou perguntando se ele confirma a declaração que deu naquela oportunidade. A declaração que eu dei... Em 11 de fevereiro. Nós temos que lembrar que um depoimento a viva voz, sem documentos, às vezes fica descontextualizado. 6 milhões, eles são o final do primeiro semestre. 2 milhões e meio são os números de 500 e 1 milhão. Então, você tem 8 milhões e meio no primeiro semestre. 6 milhões são os últimos 3 meses. Então, às vezes, na hora de se posicionar lá atrás, fica atravessada a resposta. Mas então, o senhor retira a resposta porque é atravessada? Retira. Não, eu não estou retirando, eu estou lhe informando que, quando eu estava falando ao Senado, pode ter passado a impressão de que são só 6 milhões no primeiro semestre. Nunca foram. Foram 8 milhões e meio. 8 milhões e meio no primeiro semestre e 62 milhões e meio no segundo semestre. Então, a proposta da Pfizer, de 8 milhões e meio, sim começava com 500 e 500. Ou 500 e 1.000. Então, houve equívoco, né? Houve equívoco na citação ao Senado. Pode ter havido, ou pode estar descontextualizado. Os documentos apresentados pela Pfizer são verdadeiros? Sim, são todos verdadeiros. Qual é a verdade? A oferta da Pfizer foi de 70 milhões de doses, não é isso? Eu já falei para o senhor 8 milhões e meio no primeiro semestre e 62,5 sempre foram. A primeira foi 30, depois foi 70 e nós fechamos em 100. Isso é uma negociação exitosa, hein? Para além do equívoco 30. de 11 de fevereiro. Para além do equívoco Senhor relator, só uma pergunta. A entrega começava a oferta por 30, depois foi para 70 e fechou 100, é isso? A primeira proposta da Pfizer, a entrega seria 1,5 milhão, porque era diferente. A primeira proposta da Pfizer era 70 milhões também. E era 18 milhões de doses no primeiro semestre, considerando 1,5 em dezembro. Só que sem data e ainda deixando bem claro na proposta dela que dependeria do desenvolvimento da vacina e aprovações da FDA e depois da Anvisa. E que ela não se responsabilizaria em cumprir prazos no contrato. Foi isso que ela colocou. Então, só para nós compreendermos, Pfizer, ela só aconteceu para nós no dia 23 de fevereiro. E nós contratamos na semana seguinte.